Muitas mães têm dificuldade, né, na hora de voltar o corpo após o nascimento do filho. É Raquel Nascimento do filho. Para dar uma forcinha, o Sempre Feliz de hoje recebe a nutricionista Débora Querubino, é um anjo, né, talvez, que vai dar dicas para não errar na alimentação pós-parto. É ou não é, Débora? Com certeza, obrigada. Obrigada por ter vindo, Débora. Eu que agradeço, é um prazer para mim poder estar aqui e ajudar vocês aí sempre que eu posso. É verdade. Bom, o segredo para voltar mais rapidamente ao corpo depois do parto é não ganhar muito peso durante a gestação? Talvez comece por aí? Pois é, eu falo que a primeira coisa é incentivar a amamentação. Eu falo que, gente, Deus é tão perfeito, né? Que Ele até permite que no período da gestação a gente acumule aí alguns quilinhos extras, ou seja, algumas reservas que serão utilizadas exatamente no período de amamentação. Porque esse período, Márcia, é um período que a gente tem um dispêndio energético muito alto, em torno de 500 a 700 calorias para serem queimadas para a mulher fabricar o leite. Então, só da mulher querer amamentar, já é meio caminho andado para ela começar a perder peso de forma mais rápida. Verdade. Né? Então, tem que ficar muita atenção também, porque o próprio ato de sucção do bebê, ele estimula, por exemplo, a liberação de um hormônio que é a ocitocina, e ela faz com que a gente tenha uma contração do útero mais rápido. Então o útero evolui, né? Ele volta para o tamanho normal mais rápido. Tem também, por exemplo, a questão da proteína, né? Para as mulheres, elas são mais aumentadas no período de amamentação. Então, volta aí em torno de 15 gramas de proteínas a mais em relação ao que é para uma mulher normal. E fora também a questão dos outros alimentos, mas eu falo que o principal, gente, é comer também de 3 em 3 horas, né? Essa é a regrinha de ouro para todo mundo. É verdade. Então, é isso, amamentar, comer de 3 em 3 horas e ter uma alimentação saudável, né? Tomar muito líquido, né? Durante a amamentação, principalmente a gente desidrata, a gente precisa do líquido para estimular a formação, a produção do leite, né? As pessoas falam assim, canjica, chá disso. Na verdade é líquido, né? Seja o que for de líquido vai ajudar, né, Débora? Bastante água, gira em torno de 3 a 4 litros, que é o ideal para quem está amamentando, né? Então toda uma questão, igual por exemplo, as pessoas me procuram muito no consultório querendo emagrecer rapidamente, mas não é adequado a mulher fazer dietas restritivas, principalmente em período de amamentação, porque isso pode prejudicar a produção do leite e consequentemente o crescimento do neném. É verdade. E ninguém quer isso, né? Com certeza. Então, por exemplo, o mínimo que a gente deve consumir é em torno de 1.800 calorias, o mínimo. Menos do que isso, com certeza, vai ter perda, né, de produção do leite. E o adequado é perder em torno de 1 quilo, no máximo 2 por mês, nesse período. Então, gente, espera amamentar primeiro, depois entra com dietas restritivas, né, e tá preocupando também com o tipo de alimento que você vai estar comendo, também para não afetar o neném. É verdade, né? A gente vai conversando um pouco sobre isso. É interessante, a gente, é bom que você esteja frisando a importância da amamentação, né? Porque realmente existem mulheres, infelizmente, hoje em dia, que até para poder fazer uma dieta restritiva e voltar a malhar com muita garra e muito peso, deixam de amamentar seus filhos. Pois é, mas... Isso é um grande absurdo, né? O leite materno é prioridade, a amamentação, a não ser que realmente aconteça alguma coisa, né? O bebê às vezes nasce, fica mais tempo no hospital, a mulher não tem como amamentar, aí é outra coisa. Mas de uma forma geral, priorize amamentar seu filho. Tenho 2 menininhas que amamentaram, graças a Deus, no mínimo 6 meses, elas passaram disso tempo, e elas são super saudáveis, né? Isso já é o princípio, não é só isso, mas é o princípio para que a criança seja saudável, se proteja, se imunize de muitas doenças que a gente vê que acometem as crianças normalmente. Exatamente. Débora, como então manter uma alimentação saudável? Quais alimentos, por exemplo, a mulher deve, digamos assim, retirar? A alimentação da mulher que está amamentando, que está voltando, ou mesmo aquela que já parou de amamentar, né? Já amamentou 6, 8 meses, o tempo que ela pôde, mas como talvez ela tenha ganhado muito peso durante a gravidez ou já engravidou acima do peso, ela está demorando um pouco mais a voltar.
A alimentação dela é diferente ou todos nós temos que ter essa mesma alimentação saudável todo o tempo, durante toda a nossa vida? Então, tem que ser bem individualizado. Claro que uma pessoa, às vezes, já estava com IMC, já tinha sobrepeso antes de engravidar, então, realmente, ela já não precisa de ter uma dieta, né, não pode ser à vontade, porque ela, se a gente aumentar igual essas 700 calorias que eu falei, no caso dela não precisa, que ela já vai tirar as energias do próprio organismo acumulada. Né? Então, tem que avaliar, cada um é um, cada pessoa precisa de uma necessidade proteica, de carboidrato, de gordura, né? Então, voltando à primeira pergunta também, com relação aos alimentos para retirar, evitar aqueles alimentos que podem ser prejudiciais ao neném. Então, é cebola, alho, né? Alguns laticínios, não, isso não é regra. Tem mães que tomam leite, queijo, iogurte e o neném não desenvolve cólica, porque a proteína do leite, por exemplo, a caseína, ela já dá essa questãozinha da cólica no neném. Então a mãe tem que ficar atenta com relação ao que ela come no dia, se vai afetar o neném. Mas assim, a gente não deve retirar nenhum alimento desde que tenha alguma indicação para tal. A alimentação ela tem que ser equilibrada no sentido do todo. Tem que ter todos os nutrientes equilibrados, inclusive vitaminas importantes, por exemplo, cálcio, importantíssimo. Se a mãe não toma leite, também queijo, brócolis, sardinha, né, que são alimentos ricos em cálcio, o organismo vai tirar cálcio da densidade do osso dela. Então ela pode ter uma osteoporose, a questão do ferro, né, para evitar anemia. Então tem a questão também, por exemplo, da vitamina B6, que a gente encontra em bananas, cereais, as oleaginosas. A B6, ela potencializa, ou seja, ela aumenta a absorção da proteína pelo corpo, ou seja, é um período que a mãe precisa de mais proteína. Mas então assim, nunca resolver, vou fazer dieta para emagrecer. Não, buscar um profissional e ver desde questão de hábitos, gostos, horários, rotina, né? Tudo isso é muito importante. Tem pessoas que não gostam de ter determinados alimentos e aí come qualquer coisa que vê na rua. Não, tem substitutos. No caso de feijões, também costuma dar também gases no neném, quando a mãe come, né, e passa para o leite. Então, aí trocar isso, às vezes uma ervilha, às vezes dá menos produção de gases. Né? Então, é todo um contexto, mas não é igual para todo mundo, não. Verdade. Cada um é um. Nós estamos falando sobre como voltar ao peso após, né, o nascimento do bebê. Você que está passando por isso aí ou conhece alguém, mesmo você que não está passando por isso, é sempre bom aprender. A gente está falando sobre alimentação saudável, sobre a vida saudável, que todos nós precisamos e, claro, todos nós queremos. Tem um ditado que diz que toda mulher quer perder 2 quilos, no mínimo. É verdade isso, Débora? É verdade. A mulher nunca está satisfeita, ela sempre... Tem algumas não, há algumas que lutam para engordar, né? Sim. E essas são, a gente acha que essas são as felizes, porque elas lutam para engordar. Mas elas não se acham, né? Elas lutam mesmo, né, Débora? É verdade, difícil também. Agora você foi até boazinha falar 2 quilos, porque eu recebo no consultório o pessoal querendo tudo, é muito imediatismo, né? Eles querem 4, perder 5 quilos ou até mais dentro de um mês. E eu sempre falo, gente, isso não é o saudável, né? Porque a chance depois do organismo recuperar esse peso é muito maior, cai no famoso efeito sanfona. Por isso que eu sempre oriento, gente, vão perder no máximo 3 quilos, 2 por mês, não mais do que isso, né? Porque as nossas células são muito espertas, elas têm memória celular. Então, por isso que dá esse efeito sanfona, emagrece muito rápido, o metabolismo cai e a tendência é querer sempre recuperar ao peso anterior. Então, tem que... Recuperar o tempo perdido. Exatamente. E pensa para você ver, a mãe, né, gente, vocês foram 9 meses esperando, foram 9 meses para adquirir os quilinhos, em torno de 12 quilos normalmente, não pode perder tudo, né, de um mês para o outro. Tem que ser também gradativo. Então, é ter essa consciência também. Verdade. Né, que passa. Com certeza. Você falou no princípio da nossa conversa, né? Cada um é cada um. Tudo é muito individualizado. Existem pessoas que têm uma facilidade maior em emagrecer. As pessoas, tem gente que está amamentando, né? A nossa editora aqui do Sempre Feliz, a Graziella, ela está aqui falando no meu ouvido, agora não, ela está caladinha, muito bem, continue assim. Ela está magérrima, né? Ela amamentou o filhinho dela, o José, coisa fofa, e rapidamente ela voltou ao corpo muito mais, ela está bem mais magra do que ela estava antes. Entendi. Quer dizer, existe muita questão do metabolismo de cada um, né? Da tendência, a idade conta muito também. Com certeza. Né, Débora? Diz que depois dos 30 fica tudo mais difícil, é verdade, né? Cai em 10%, mas aí a cada 10 anos o metabolismo, né? Mas tem que ver também a questão de que às vezes quando ela
ficou grávida, né? Ela já devia estar no peso normal dela. E ela não deve ter ganho mais do que 9, 12 quilos, provavelmente, na gestação. Então, fica mais fácil de recuperar. Ou seja, gente, o equilíbrio, né, o controle, ele tem que ser feito desde quando você pensar em engravidar. Então, aí você já se prepara, já começa a tomar as vitaminas que necessita o organismo, para você ter um acompanhamento para não ganhar mais peso do que o necessário, porque aí depois o corpo paga o preço realmente, fica mais difícil, tem um imediatismo aí, né? Então é já começar desde o início a fazer esse controle, buscar e ajuda. É verdade. A gente foi para o intervalo, você respirou, falei, guarda que daqui a pouco você fala muita coisa, né? sobre aqueles alimentos que eu citei, os refrigerantes, os doces, que devem sempre, para todo mundo, não é só para quem ganhou neném, né, Débora? Devem ser evitados. E aí, às vezes a mulher está amamentando, tem aqueles momentos, né, de estresse, porque não é fácil, o comecinho principalmente, a amamentação é um desafio, né, principalmente as mães de primeira viagem. E o bebê chora de madrugada e às vezes a mulher fica um pouco mais ansiosa. Ela pode estar com vontade de comer doce, é proibido não? Como é que é essa parte aí na vida da mulher? Então, tem que ser muito também controlado, inclusive a quantidades. Eu trabalho muito com meus pacientes com relação à troca. Hoje deu vontade de comer um doce, uma coisa além, de repente o que você pode diminuir no dia para fazer essa troca compensativa? Claro que não pode ser todos os dias. Saber também escolher, evitar doces muito gordurosos, procurar mais doces à base de frutas, né, que são muito mais saudáveis, né, cookies integrais, eu gosto muito de indicar, geleias com torradinha, que já mata aquela vontade do doce, porque, por exemplo, é tudo à base de brigadeiro, né, as mulheres querem muito brigadeiro, chocolate, porque tem propriedades realmente que são mais calmantes, mas tem muita gordura saturada também nesses alimentos, que a longo prazo pode aumentar colesterol, então é ter cuidado, evitar esses alimentos, por exemplo, carne vermelha também, né, eu sempre recomendo 2 vezes na semana, não tentar mais passar do que isso. E o que seria carne vermelha, gente? Seria porco, porque às vezes a pessoa fala, carne de porco é branca, eu vou comer. Mas não, tudo que for quadrúpede, né, tem esse teor de gordura saturada maior. Então, optar por um filézinho de frango assado, um peixe, o peixe tem muito ômega 3, também é importante para essa fase. Evitar os refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, gente, porque tem cafeína, chá preto, chá mate, até as colas. E a cafeína pode passar para o leite, pode causar irritabilidade no neném, prejudicar o sono, né? Então, assim, tem uma gama aí realmente de alimentos que tem que estar atenta, né? Porque a gente quer o bem-estar, né? Do neném, com certeza, com certeza. O bem-estar dele é o nosso, né? Nossa. A Mariana, minha filha, minha primeira filha, teve muita cólica os 3 primeiros meses. Isso também é muito questionável ainda, assim, né? Muitos pediatras falam que não existe prova ainda do que pode causar cólica no bebê ou não. Mas, de qualquer forma, a gente deve evitar, porque não custa nada evitar, né? Então, eu evitei muitas coisas, ela teve muita cólica, e eu brinco que, eu não sei se foi coincidência, eu não tinha tirado o café. Então, eu tirei o café, 3 dias depois, ela acabou com as cólicas. Mas acho que ela estava na época mesmo de acabar. Às vezes coincidiu, mas o café... Mas não custa nada a gente passar esses 3 primeiros meses que seja, fazer um sacrifício maior ainda, né? Para o nosso bem, para o bem do bebê também, não é, Débora? Então são alimentos com potenciais, inclusive, alergênicos. Então tem o amendoim, né? Às vezes o feijão, o leite por causa da caseína, assim como os produtos lácteos, né? Tudo que tiver cafeína, álcool, então nem pensar, hein, gente? Porque isso pode causar, inclusive, problemas neurológicos na criança, acidifica o leite, então a criança não vai mais querer pegar, né, a mama, então tem que ter um controle realmente com relação ao que vai dar. E é um período, igual você falou, a mulher tem muita ansiedade, não dorme direito, e aí é o momento do comer, é o momento que ela, nossa, agora eu me permito, e você está com um gasto energético ali muito alto, aí que a fome aumenta mesmo, mas se você tiver com uma alimentação equilibrada, comendo de 3 em 3 horas, fornecendo todos os alimentos que o seu organismo precisa, você não vai ter essa compulsão alimentar, sempre comer antes de amamentar e após também, para repor líquido, repor eletrólito. Então tem que ter esse controle aí. É verdade. Né? Bom, a gente vai aprender daqui a pouquinho ali na nossa cozinha, gente, uma salada com quinoa. A quinoa é bom, Débora, para a mulher que está amamentando, para a mulher que está
também querendo voltar a ter uma vida mais saudável, uma alimentação saudável? Sim, eu falo que a quinoa é o grão de ouro, né? Então, assim, ela é muito comparada com o cereal, igual arroz, milho, só que tem, o que diferencia ela? Ela tem mais proteína, né? Tem um perfil lipídico também muito bom, muitos minerais, antioxidantes, então combate radicais livres, previne envelhecimento precoce, né? E por ela ter um aporte proteico maior, em torno de 15 vezes mais, né? Do que, por exemplo, um grão de arroz, que quase não tem. Então, assim, ela é excelente para essa fase de amamentação, que já precisa de ter mais proteína. Então, pode estar utilizando, né, em várias preparações, nas frutas, na vitamina, nas saladas, e é tão gostoso. Vale a pena experimentar a quinoa, sim. Que bom. O que mais que é bom? É bom para a mulher, é bom para todos nós, né, para todos nós, e que a gente pode utilizar, substituir por uma outra coisa da nossa alimentação. Dá mais umas diquinhas para a gente. Eu falo que nada deve substituir, a gente pode acrescentar, né? Então, por exemplo, agora estou usando muito os sucos verdes, né? Suco verde antioxidante. Então, também tem esses radicais livres, muita vitamina C, então auxilia para o sistema imunológico. Então, sempre colocar frutas cítricas. O ideal, gente, é estar sempre pegando todos os grupos de alimentos e dividindo ao longo do dia. O que seria esse suco verde? Por exemplo, uma laranja com limão, no caso da gestante. Não precisa de pôr couve, porque às vezes pode causar gases na neném. Põe um agrião, por exemplo, gengibre, que ele é termogênico, então aumenta o metabolismo, então vai fazer com que também ajude a voltar no peso melhor. Às vezes no meio da tarde uma bananinha que tem a B6, que eu falei que também aumenta, né, a absorção da proteína. Então, uma banana com canela. Canela também é outro termogênico, então fica uma delícia e mata a vontade de doce, porque ela tem um aminoácido que é o triptofano, e ele é precursor da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, do prazer. Aí já não precisa de atacar o chocolate, né? Porque já ali com a banana já consegue. E nem colocar o leite condensado, né, gente? Em cima da banana ali com a canela. Exatamente. Mas então, esses são, assim, são os alimentos que a gente fala funcionais, né? Que são suco verde, salmão, que tem ômega 3, a castanha do Pará, a sardinha, a castanha do Pará tem selênio, nozes oleaginosas, que também previnem, por exemplo, o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, então já aumenta o bom, que é o HDL. Então tem uma diversificação. Outra coisa que eu não falei, fibra, gente. Fibra é importantíssimo. Inclusive, eu esqueci de falar isso da quinoa. A fibra da quinoa tem um tipo de fibra que é igual da linhaça, da chia, que quando entra em contato com água, ela vira um gel. E isso também vira um gel no nosso estômago. Isso dá mais saciedade. Então, você não tem aquela fome enorme para comer na próxima refeição. Então, está distribuindo essas fibras também ao longo do dia. Joia. Bom, nosso tempo está acabando, mas me ocorreu aqui uma dúvida, uma pergunta que eu quero te fazer, que está super na moda, a questão do glúten, né? De te retirar o glúten. E a gente sabe que o glúten também tem as funções dele, a não ser que a pessoa seja celíaca, ou seja, ela é intolerante ao glúten. Mas aí as tapiocas estão muito famosas, né? Porque não tem glúten. Mas ela é muito calórica, como é que faz? Pode usar? Ela realmente tira, porque outro dia eu comi uma no lanche e eu fiquei muito sustentada, né? E uma só que eu comi, eu pus um peitinho de peru e um queijinho branco e fiquei super bem. A tapioca é uma boa também opção para um lanche, para o café da manhã, para ajudar aí nessa questão, Débora? Olha, para emagrecer, é complicado o controle dela, porque ela é calórica. Para você ter noção, 2 colheres da goma de tapioca equivale mais ou menos a 2 fatias de pão integral. E às vezes as pessoas fazem põe umas 4 para dar aquela, né, ficar um crepe ali bem gostoso. Então, e tem muito mais carboidrato. Então, a tapioca, gente, o ideal, o momento certo para usar ela é como um pré-treino, né, que você precisa de carboidrato de absorção mais imediata, porque você vê que ela não tem fibra, a tapioca, a não ser que a pessoa coloque uma linhaça, uma quinoa ali no meio. Então, uma dica que eu dou, para fazer tapioca, você pode colocar uma clara de ovo, mistura junto com a tapioca, então vai dar mais volume e vai te saciar mais. E ela sacia bem exatamente pelo esse teor de carboidrato que ela tem. Agora, ela realmente tem usado muito porque não tem glúten, como está na moda agora, mas eu nunca retiro o glúten, né, de um paciente se ele não vier com o pedido, né, com o exame, comprovando que tem doença celíaca. Que às vezes, muitos alimentos que não tem glúten, às vezes tem mais calorias. Então, às vezes não é adequado para perder peso. E a gente sabe que o glúten, se retirado completamente
da alimentação, ele provoca um aumento da microbiota ruim, que no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, se a gente fica um período longo, o glúten ele meio que estimula essas bactérias boas a trabalhar. Então, se você tira, as ruins vão prevalecer. Então, nada que a gente retira por um período é saudável. Exatamente. Mas é uma boa alternativa a tapioca, saber usar a quantidade. É verdade. Outra coisa que nós temos mais tempo, mas que as pessoas também estão com mania de tirar e não significa que elas tenham que tirar, quem não tem intolerância à lactose, né? Exatamente. Começou outra moda, é o glúten e a lactose. Aí as pessoas começam a comprar produtos caríssimos que estão saindo aí, mussarela, tal, sem lactose, muitas vezes sem necessidade. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, com os modismos. É por isso que é bom procurar um profissional que vai te dar ali individualmente tudo aquilo, todas as dicas, te ensinar exatamente sobre os alimentos, né, Débora? E nem é saudável se você tira a lactose, porque realmente o organismo humano, a gente produz lactase, que é a enzima que quebra essa lactose do leite. Só que com o tempo, tem certas pessoas que têm uma diminuição da produção dessa lactase. Aí surgem as intolerâncias à lactose, grau 1, grau 2, depende de cada um. Né? Aí tira, às vezes você tem assim, menos desconforto abdominal, que às vezes causa gases, diarreia. Mas se quem não tem problema nenhum e tira por modismo, pode até vir a ter. Porque vai ter menos estímulo para produzir essa enzima. Então, tá vendo? Então, não é legal ir tirando aí sem saber, né, Mar? É verdade, Débora. Ai, que bom, a gente tinha tanta pena, né, que a gente tinha tanta coisa ainda para perguntar. Mas muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente aprendeu bastante. Queremos que as nossas pós-gravidez, né, aquelas mulheres que estão com os bebezinhos, ou mesmo todas nós mulheres que sempre queremos perder no mínimo 2 quilos, não tenhamos pressa, tenhamos calma. Né, a atividade física é importantíssima e a mulher pós-parto, ela pode, né, de acordo com a orientação médica, ter uma atividade física leve que vai, depois, é claro, do resguardo, de todo aquele tempo, né, Débora? E vai mantendo na vida inteira, nossa vida inteira a gente tem que ter atividade física, alimentação saudável, isso que é o segredo, bom sono, a gente vai estar feliz, não saudável. Existe fórmula mágica, né? Igual todo mundo quer. É verdade. Obrigada, querida, Eu que por ter agradeço. vindo. Obrigada.